Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer o exercício de número 3, que é um semáforo de duas vias, com uma abordagem interessante aí para fazer esse tipo de semáforo. Então vamos lá para a gente analisar aí o nosso código, analisar o nosso diagrama, analisar tudo para construir aí um semáforo de duas vias. Então vamos lá, galera. Vou abrir aqui o CAD-Simu. Então abrindo aqui o CAD-Simu, temos a senha 4962. Vamos acertar aqui a janela do CAD-Simu para a gente poder aqui iniciar o nosso projeto. Então esse novo projeto, zoom aqui para a gente colocar aqui na nossa tela, esse novo projeto vai ser um semáforo. Então para fazer esse semáforo a gente vai utilizar aqui uma fonte de alimentação. Então vou pegar aqui uma fonte linha, neutro e terra, colocar aqui. A fonte de alimentação, né, que vai estar aqui no finalzinho aqui, para a gente fazer as conexões. Então essa fonte vai ter uma proteção aqui que a gente vai colocar um disjuntor, né? Disjuntorzinho aqui, com a chave fixa para o neutro. Duplo clique para alterar os nomes. Então vou chamar esse cara aqui de F1 e a fonte aqui de V1. Colocando os fios, então vou pegar aqui os cabos, deixar o cabo mais grosso, barramento negativo, vamos lá, fase vem para o juntor, do disjuntor, lembrando aquele aspecto importante aqui do CAD-Simu, que o fio tem que terminar bem na pontinha ali do terminal. Então vamos lá, negativo para cá, então a gente vai fazer uma situação um pouquinho inversa, e o positivo a gente vai subir aqui para fazer um barramento. Então, nosso barramento está aqui. Positivo, negativo. Vou fazer o teste para ver se está alimentando. Está alimentando. Vamos para o nosso semáforo. Então, nosso semáforo aqui vai ser um semáforo de duas vias. Então, vou vir aqui nas bobinas, pegar as lâmpadas. Vamos colocar aqui 3 lâmpadas para um semáforo, 3 lâmpadas para o outro semáforo. Aqui eu vou omitir o nome. Clicando duas vezes aqui, eu vou omitir o nome e as terminações aqui para ficar melhor ali para a gente visualizar. Tudo bem? Então estou aqui, clico duas vezes, abre essa caixa de passagem, essa caixa de diálogo, e eu estou aqui omitindo os nomes. Aí eu vou rotacionar, a gente vai acertar cores. Então esse primeiro carinha aqui, a gente vai rotacionar ele aqui, para colocar ele aqui, ele vai ser o nosso vermelho. Então ele vai ser, vou chamar aqui de H0, vermelho, ok. Vou vir aqui no texto, chamar esse sinaleiro aí de vermelho 1. Então, o vermelho 1 está aqui. Vou aplicar um zoom aqui para ver melhor essa jogadinha que a gente está fazendo. Essa outra lâmpada, trazer para cá, vou rotacionar. Essa lâmpada vai ser a H1, que é amarela. O nome aqui no nosso comando, AM1, amarelo, do semáforo 1. Esta outra lâmpada, novamente, a gente vai rotacionar. Vou colocar aqui do lado. Vai ser H2, que vai ser o verde mesmo. Então, esse aqui vai ser o semáforo verde 1. Semáforo de baixo, mesma coisa, rotação. Esse vai ser o H3, vermelho. Vai ser o vermelho 2, VM2. Vamos trazer ele para cá. Então lembra para arrastar aqui, clicar, manter pressionado e arrastar. Essa outra lâmpada aqui vai aqui de baixo, vai ser H4, que é a amarela. Então ela vai ser o AM2.
E a última lâmpada, que vai vir aqui de baixo, ela vai ser verde e ela vai ser o H5. E ela é o verde 2. Então, lâmpadas colocadas. A gente vai puxar aqui agora as conexões para elas. Então, eu vou conectar essas lâmpadas, vou trazer um pouquinho mais para cá. Então, uma fica perdida. Lembra? Botão direito, voltei. Vamos fazer aqui a conexão do comum. Então, fio preto vai vir nessa primeira lâmpada. Vou descer aqui. Opa, passou um pedacinho, né? Então, posso fazer aqui, ó. Lembra? Fio no CAD-CMU, apaga e faz de novo. Apaguei aqui, conectei aqui. Então, aqui a gente vai ter o AM1, sempre sair do componente, batendo em 90 graus aqui no fio. Então, temos aqui a estrutura das nossas lâmpadas. Então, esse semáforo aqui ele vai trabalhar numa situação interessante. A gente vai ter um contador chamado K1, que ele vai fazer a transição de etapas, né? Da primeira etapa para a segunda etapa aí do semáforo. Tudo bem? Então, a gente vai ter um contador. Vou vir aqui em Coil Signs. Esse cara aqui vai receber o nome de K1. Então, vamos pegar uma bobina simples. Colocar aqui. Esse cara aqui vai ser o K1. Quando o K1 ligar, ele vai ligar um temporizador também. Então, a gente vai pegar um temporizador com retardo na energização. Então, a gente vai chamar de KT1. E esse cara aí vai ser o tempo do verde 2. Então, o verde 2 a gente vai deixar em 8 segundos. Então, mudei aqui 8 segundos, KT1. Depois disso, a gente vai fazer uma outra ligação de outra bobina, que vai ser o K2, que vai ligar com o KT2. Então, em paralelo aqui, o KT2. Então, o KT2 está aqui. Vou trazer um pouquinho mais para cá. KT1, K2, KT2. Então, vamos aplicar um zoom aqui para a gente melhorar nossas ligações aqui. Inclusive, dá para a gente até melhorar isso. O que a gente pode fazer aqui? Não tenho necessidade de ter toda essa distância. Então, o que eu recomendo você fazer? Você pega esse fio aqui, ó, a gente apaga ele, a gente apaga esse, clica com o botão direito, seleciona todo mundo aqui e a gente vai subir esse fio aqui. Bem, depois aqui você vem e refaz. Então, esses aqui são os erros que podem acontecer. Ó, o fio saiu complicado, você vai lá, aperta o ESC e refaz o fio aqui. Aqui da mesma forma, puxei. Então vamos lá. Então aqui eu consigo trabalhar com zoom. Eu sempre faço essas jogadas porque a gente tem sempre uns probleminhas aí para trabalhar no meio da nossa execução aqui. Então esse aqui vai ser o K3, que também vai ligar em conjunto com o temporizador com retardo de energização, que vai ser o KT3. Então aqui o K3 e aqui o KT3. Depois a gente vai aqui acertando os tempos. Então esse aqui vai ser o tempo do verde 1, vamos colocar 8 segundos e por último um temporizador que vai ser o KT4. Então KT4 não tem nenhuma contatora em paralelo. Então feito isso, a nossa estrutura aqui está pronta. Vou puxar aqui os comuns dos relés aqui, das contatoras e dos relés temporizadores. Então a gente já tem essa estrutura aqui. Então no primeiro momento, quando eu ligar aqui, a gente vai colocar uma chave geral. Vou colocar aqui uma chave com trava.
Então, quando a gente ligar aqui, essa chave com trava vai ser responsável por ligar o nosso sistema. Vou chamar ela de S1. E ela recebe aqui uma alimentação positiva. Então vamos começar aqui o nosso projeto. Então quando eu ligar K1, eu vou querer acender o vermelho 1. Então eu vou pegar aqui um contator auxiliar, que vai pertencer a K1. Vou rotacionar ele e vou colocar aqui. Ó. Então esse cara aqui eu vou pôr um pouquinho distante aqui. Quero arrastar um pouquinho mais para lá. Clico no botão direito, seleciono todo mundo, inclusive as terminações, e arrasto aqui. O K1 ele vai ligar o vermelho 1. Então a gente vai puxar aqui uma alimentação e esse cara vai ser responsável por ligar o vermelho 1. Então, como fio de retorno, eu venho aqui em fios coloridos, eu tenho que mudar a cor, né? Então eu vou pegar a cor padrão que a gente está usando aqui, o roxo. Vou pegar o fio colorido e vou puxar aqui. Então o K1, quando eu ligar aqui o meu circuito, o K1 vai ligar essa lâmpada e vai começar a contar um tempo. Quem vai derrubar o K1 vai ser o K3. Então eu vou usar um contato normalmente fechado aqui do K3. A gente vai entender o porquê. Então um contatinho fechado do K3 vai ser responsável por desligar essa lâmpada. Então, então aqui, com a chavinha um pouquinho mais para cá. Vamos lá. Aqui, ó. Posso arrastar o fio, né? Lembra da história aí? Venho aqui, seleciono todo mundo e dou uma arrastadinha aqui para o lado. Então o K3 vai ser responsável por desligar o K1 e o KT1. Quando o KT1 contar o tempo, então se o K3 vai derrubar aqui o vermelho 1, quando o vermelho 1 apagar, quer dizer que eu quero acender o vermelho 2. Então o K3, contato de K3, vou rotacionar ele. Esse contato pertence a K3, ele vai ligar o vermelho 2. Então está aqui. Vou pegar o fio de alimentação, subir aqui. A gente até pode colocar a bobina, um pontinho aqui, depois a gente vai ver se funciona direitinho. Coloquei aqui. Então o K3 ele vai ser responsável por derrubar K1, que vai apagar o vermelho 1 para acender o vermelho 2. E o K2? Então quando o KT1 contar tempo, o KT1 contou tempo, ele vai ligar o K2. Então a gente vai pegar aqui um contato do temporizador, normalmente aberto, que vai ligar aqui o K2. A gente vai colocar esse cara aqui. Ele vai ser um contato do KT1 que vai ligar o K2. Então aqui a gente vai pegar conexão de retorno. Liguei aqui debaixo da chave. E quem vai derrubar aqui o K2 vai ser o K3. KT3, só que vai ser o contato do temporizador. Então, a gente vai pegar aqui um NF desse temporizador, que vai ser o KT3. Então, beleza. Liguei aqui, vamos fazer a conexão de retorno e bobina liga em conjunto aqui. Quando o KT1 ligar, vai ter um momento que quando eu ligar o K3 aqui, o K1 vai cair e o KT1 vai cair. Então esse contato vai abrir. Eu preciso colocar aqui um contato de retenção do K2. Então a gente vai colocar um contatinho aqui de retenção que pertence ao K2. Aquele mesmo esquema, né? A gente vai puxar aqui, apaga o fio, eu faço aqui a jogadinha com o fio. Então vou deixar aqui na direção do cara.
E a gente coloca a bolinha aqui para ver se vai ter o contato. Então esse cara vem na alimentação e aqui, como é um contato de selo, vai vir em paralelo com o contato acionando. Errei o fio, seleciono, tecla delete e faço de novo. Quando o KT2 contar o tempo, a gente vai ligar o K3 com o KT3. Então a gente vai colocar um contato aqui pertencente ao KT2. Que vai ligar aqui o K3. E quem vai derrubar o K3 vai ser o KT4. Então o KT4 ele vai ser responsável por derrubar o K3. Daí a gente vai entender aqui essa jogada aqui do KT4. Então vamos lá, KT4. Feita a ligação, da mesma forma vou precisar aqui de um contato de selo do K3. E vamos fazer as nossas ligações. Então coloquei aqui, vou ligar aqui, liguei aqui, bobina em paralelo, K3 contato de retenção ou contato de selo. O K4 ele vai ligar nesse mesmo momento, só que somente quando o K2 estiver fora. Então a gente vai pegar aqui um contato normalmente fechado, que vai pertencer a K2. Que vai vir na bobina que vai vir aqui, ó. Então ele vai vir bem abaixo ali do. Então vamos ligar o nosso circuito e ver o que acontece aqui para depois a gente fazer as ligações. Então liguei, o K1 ligou, acendeu lá a lâmpada vermelha. Então nesse momento aí quem tinha que estar aceso também era a lâmpada verde, a verde 2. Depois eu vou ligar o K2, que vai fazer o quê? Apagar o verde 2 e acender o amarelo 2. Então vamos esperar aqui para ver esse momento. Vocês vão ver que o K2 vai ligar aqui, ó. Então o K2 ligou, o vermelho aqui continua aceso. Quando que o vermelho vai cair? Só quando o K3 aqui derrubar o K1. Então vamos lá. Então o K2 ele vai ser responsável por, enquanto estiver contando o tempo de KT1, o verde 2 está aceso. Então vou precisar de um contato normalmente fechado. Então vou rotacionar aqui o contato. Então esse contato aqui ele vai pertencer a K2. E quando o K2 abrir, ele vai ligar o amarelo. Então a gente vai ligar o amarelo aqui. Então esse contato aqui também pertence a K2. E vou rotacionar ele. Então a gente vai ver. Mas essa estrutura aqui ela vai funcionar somente na primeira fase desse semáforo. Então na primeira fase do semáforo aqui, essa estrutura vai funcionar. Quem determina a primeira fase? O K1. Então a gente vai colocar aqui que essa primeira fase aqui, ela só vai funcionar no momento que K1 estiver ligado, porque está aceso lá em cima. K1 determina essa jogada. Então vamos lá, vou ligar aqui de novo. Alimentar, liguei a geral. Então acendeu o vermelho e o verde, contando o tempo aqui do KT1. Então estou contando o tempo do verde 2. Então esse primeiro temporizador aqui, verde 2. Quando ligar o K2, o que vai acontecer? O verde 2 vai apagar e eu vou acender o amarelo 2. O amarelo 2. Então vai estar contando o KT2. E aí eu fiz a transição para o vermelho. Então você vai reparar que a primeira fase aqui ela caiu quando o K3 ligou. Então eu estou na segunda fase, ou seja, o vermelho vai estar aceso aqui. E eu tenho que fazer aquela transição do
verde para o amarelo. Então vamos lá. Como que eu faço? Então vai ser nesse momento que o K3 estiver ligado. Vou precisar de um contato do K2 de novo. Então K2 é o responsável por fazer essas transições. Contato aberto do K2. Que eu vou rotacionar. Então esse contato aberto do K2, ele que vai acender o verde 1. E um contato fechado dele é o que vai determinar aqui o momento do amarelo ligado. Então esse cara aqui, vamos lá, vou ligar a fiação. Esse cara vai ser responsável pelo amarelo 1, esse aqui pelo verde 1. E eles vão funcionar somente enquanto o K3 estiver ativo. Então vamos lá. Vamos analisar aqui de novo. Semáforo ligado. Liguei a geral. Acendeu lá o vermelho 1 e o verde 2. Quando o K2 ligar, a gente vai estar no amarelo 2. Então vamos lá, amarelo 2. Então estou na primeira transição. Quando o K3 ligar, eu passo a execução aqui da jogadinha para o semáforo 1. Então, K2, tempo do amarelo. K3 derrubou o vermelho e acendeu o vermelho 2. E aí você vai reparar aqui que eu estou contando o tempo do verde 1. Então esse tempo aqui é do verde 1. Quando esse temporizador contar o tempo, o que vai acontecer? Ele vai derrubar o K2. Então se ele derrubar aqui o K2, o que vai acontecer? Vai abrir esse contato e vai fechar esse. Olha lá, derrubou o K2 e passou aqui para a contagem do KT4, que é o tempo do amarelo. Então, nosso semáforo funcionando. Então, o primeiro temporizador aqui, ele vai ser tempo verde 2. Que a gente viu. O segundo temporizador ali vai ser o tempo do amarelo 2. Esse outro temporizador aqui vai ser o tempo do verde 1. Lembrando que o vermelho vai ser uma consequência do verde e do amarelo. E o último temporizador aqui, o temporizador do amarelo 1. Feita aqui as jogadas, então a gente vai ajustar aqui. Ó. O verde a gente ajustou para 8 e o amarelo aqui a gente vai ajustar para 3. Aqui o verde a gente ajustou para 8 e o amarelo aqui a gente vai ajustar também para 3. Então o que acontece? Quando eu derrubo aqui o K3, eu tiro o K1 da jogada. Quando o K1 volta a ser energizado, quer dizer que eu reiniciei o meu ciclo. Então vamos observar agora o ciclo completo. Liguei, vou ligar geral. K1 acionado, contando o tempo do verde. Então está aqui, ó, contando o tempo do verde. Vai fechar o contato aqui, vai ligar o K2, que vai fechar aqui também. E aí quando o K2 ligar, vai apagar o verde e vai acender o amarelo. Então é a primeira transição que a gente vê do semáforo. Então passado 8 segundos, esse verde aqui tem que apagar e acender o amarelo e começar a contar o tempo do KT2. Então estou contando o tempo do amarelo 2. Quando esse cara contar o tempo, eu vou ligar o K3. Então vou começar a contar o tempo aqui do verde 1 e vou derrubar o vermelho 1 ali. Ó. E vou ligar o verde 1 e o vermelho 2 está ligado por causa do K3. Então estou contando agora o tempo do verde 1 através do K3. Passado o tempo do K3 aqui, ele vai abrir o K2. Então vai derrubar o K2. E quando o K2 cair, eu vou ligar o KT4. Quem que é o KT4? Ele é responsável por
derrubar o K3. Derrubando o K3, volta o K1 a funcionar. Então vamos lá, estamos no tempo do amarelo 1. Quando o KT4 ligar, K3 sai fora. Quando o K3 sair fora, ele habilita o K1 e também habilita o K2 para receber o sinal do KT1. Então, o nosso semáforo aqui está funcionando. E o interessante dessa jogada é, eu tenho uma primeira fase do ciclo aqui quando o K1 está ligado e uma segunda fase aqui quando o K1 está fora e K3 está ligado. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é um semáforo simples aqui de 2 vias. E aí, o que a gente precisa fazer para acertar aqui é acertar o número dos contatos, porque tem cara que usou bastante contato. Então, aqui, vamos começar aqui com K1. Contato de K1 só tem aqui. Então, 13 e 14. Vamos para o K2. K2 eu tenho aqui. Ó, K2 eu tenho aqui, K2 eu tenho aqui. Então, tem vários contatos de K2. Então, vamos aqui, ó, esse aqui, vamos colocar ele como 23, 24. E esse de baixo como 33, 34. Fechado de K2, que está aqui, se parou, vai ser o 41. Esse fechado aqui vai ser o 51. E esse fechado aqui vai ser o, vai ser o 61. Tudo bem? Então a gente viu que o K2 aqui ele faz muitas jogadas. Agora vamos para o K3. Contato de K3, não tem nenhum contato de K3. 13 e 14 aqui. K3 aparece aqui. Então vai ser o 23 e 24. Então fizemos a numeração. E esse é um circuito de um semáforo de 2 vias. Então lembrando aí para salvar, né? Para você salvar o arquivo. Vamos lá, Save As. Aí um detalhe muito importante. Vamos salvar esse cara aqui como EX3 semáforo. É bom sempre deixar sem acento. Semáforo 2 vias. Ponto .cad. Isso é importante você sempre colocar o ponto .cad aqui e salvar. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui foi o vídeo de hoje. Agradeço. Façam a simulação aí no CAD Simu de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.